Olá, boa noite, queridos amigos, amados irmãos. Nesta terça-feira, estamos aqui para trazer a vocês o nosso estudo da semana, o estudo que fazíamos nas terças-feiras da igreja, estamos agora fazendo via internet, no nosso canal do YouTube. Eu peço que você ouça com atenção, faça o seu comentário, isso é muito importante, tá bom? Nosso tema de hoje é um tema que eu considero muito importante para a igreja hoje, que é o ministério diaconal. Para isso, eu quero ler um texto da palavra de Deus que escolhemos para a meditação, para aprender um pouco sobre este assunto. Atos capítulo 6, de 1 a 7, diz assim: Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos deste serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, e apresentaram-nos estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Vamos orar nesse instante, suplicar as bênçãos de Deus para esse estudo que vamos fazer nessa noite. Oremos. Bendito Deus, maravilhoso Pai, te louvamos, te agradecemos, Deus amado, que o Senhor nos deu este recurso, esse meio, no qual podemos transmitir à tua igreja, ao teu povo, o ensino da tua palavra. Eu te suplico, ó Deus amado, que cada pessoa que ouvir esse estudo, ouvir essa palavra, seja impactado, seja abençoado, seja transformado. Usa-nos com teu Santo Espírito, que sejamos apenas um instrumento nesta noite. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Ok, amados irmãos, ministério diaconal. O que é isso, né? O que será isso? Eu creio que hoje é muito importante, principalmente que estamos vendo aqui, para nós eu considero de extrema importância, porque é muito importante que nós sirvamos uns aos outros, que nós demonstremos o nosso amor para com os outros, mesmo não estando podendo nos reunir na nossa igreja ali em Vila Maria. Mas podemos nos preocupar e devemos nos preocupar com o nosso irmão, como ele está, se está faltando alguma coisa, o que nós podemos fazer. Desculpe, amados irmãos, há algumas décadas o ministério diaconal era bem mais comum, mas com uma compreensão um pouco equivocada por parte de alguns diáconos que começaram a interferir no ministério pastoral, pois muitas vezes se achavam no direito de ditar as regras ao pastor, ditar as regras da igreja. Muitas vezes criavam grupos que chegavam até mesmo causar divisão na igreja. Com isso, amados, alguns pastores, com apoio de líderes da igreja, evitaram ter um diácono elegido oficialmente pela igreja. Então, evitaram ao máximo ter essa pessoa. Mas, amados irmãos, como o diácono é um serviço, muitos homens e mulheres de Deus o faziam de forma voluntária, realizavam obra tremenda na igreja, como verdadeiro diácono. Mas ainda hoje, amados irmãos, há muitos que não entendem esse assunto sobre o ministério diaconal ou sobre o diaconato. Existe muita confusão a respeito desse assunto. Há igrejas pequenas com muitos diáconos, e particularmente eu creio que nesse caso, alguns pastores usam desse expediente para deixar o irmão cegado, dando ele um cargo para ele se achar que é alguma coisa e dar menos trabalho. Muitas vezes, amados irmãos, alguns diáconos são realmente escolhidos por causa da sua importância.
Há igrejas grandes com poucos diáconos. Há igrejas pequenas com muitos diáconos. Há igrejas que não tem nenhum. Amados irmãos, existem pessoas que pensam que o pastor tem que ser diácono antes de se tornar pastor. Outros acham que uma vez diácono, sempre diácono. Então, se ele foi consagrado como diácono, se ele muda de igreja, está na igreja A, vai para a igreja B, ele tem que ir lá ser diácono. Não é assim que as coisas funcionam, meus irmãos. Há igreja que tem diáconos e tem tesoureiro. Nós entendemos que o ideal é o tesoureiro ser um diácono. É de muita responsabilidade. O diácono tem que ajudar a decidir questões importantes, tanto espirituais como materiais, embora o ministério diaconal surgiu para atender uma necessidade material e social e não espiritual. Então a função do diácono é muito importante. Alguns irmãos querem consagrar o diácono no lugar do pastor. É onde gera confusão. Outros não provam o candidato para a consagração. Acha que eles, por alguns critérios que eles entendem e não querem observar o que a palavra de Deus ensina sobre quais são os critérios de escolha do diácono. Veja que no texto de Atos, que a primeira citação que temos é sobre como deve ser essas pessoas, ele fala assim, ó, escolha 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria. Então, no mínimo, amados irmãos, tem que ter essas duas coisas. Mas é Paulo lá na frente em Timóteo em que dá realmente as principais regras de como escolher um diácono. Por isso eu quero, junto com você, conhecer um pouco melhor esse assunto, para que possamos, quando houver necessidade, constituir um diácono ou destituir um diácono. Porque a igreja pode fazer isso sim. Primeira coisa que aprendemos, o sentido original dessa palavra. A palavra diácono do grego é diácono. Ela é usada ela é usada 30 vezes no Novo Testamento. A maioria destes casos, ela é traduzida como servo ou ministro. Veja bem, 30 vezes, e a maioria das vezes é colocado como servo ou ministro. Veja aí 1 Coríntios 3, 5, Romanos 13, 14, 13, 4. São exemplos. E o verbo, em suas várias formas, diaconei ou diaconia, é usado mais vezes e traduzido como ministrar ou servir. Percebe a importância dessa palavra na sua função original? E o uso normal dessa palavra? No sentido, amados irmãos, neste sentido, no uso normal, nós entendemos que todo crente tem que ser diácono, no sentido de servo, porque o crente tem que ser servo. Temos que servir uns aos outros. Sabe por quê, amados irmãos? Sabe o que é ministrar? Você vê na palavra. Ministrar é servir. Então todo crente tem que ser diácono, tem que ser ministro, ou seja, tem que servir ao exemplo de Jesus, como Jesus serviu. Amados irmãos, nós temos que, olha só, o que Paulo falou em Romanos 16, falando sobre o serviço, Paulo mandou uma mulher chamada Febe, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Ela não foi diaconisa, amados irmãos, eleita, mas como sabemos, ela fez um trabalho de diaconisa fantástico, maravilhoso, porque ela era uma serva boa e fiel a Deus e muito útil ao trabalho. Paulo reconheceu isso na sua carta aos Romanos, capítulo 16. Ele reconhece o trabalho dessa mulher, daquilo que ela fez. Todos os membros devem servir uns aos outros, devem fazer tudo o que for necessário para o bem-estar da igreja. Tem gente que acha que a igreja existe para atender a sua vontade, os seus desejos. Nada disso. Existe para adorar ao Senhor, para servir ao Senhor. E nós servimos uns aos outros. Nós colocamos a nossa vida a serviço da igreja. A instituição dos diáconos não ocorreu no ministério de Jesus. Interessante, né? No ministério de Jesus você não vê a instituição oficial desse cargo, embora no corpo apostólico tinha os diáconos. Judas, por exemplo, foi um diácono. Ele servia na tesouraria. Então, mas nós percebemos que esta palavra, essa função, ela surgiu, como lemos no livro de Atos, capítulo 6,
em função de uma necessidade de crescimento da igreja, porque a igreja cresceu, então começou a surgir problemas sérios e que havia necessidade de que pessoas preparadas ajudassem. Não era uma função que os apóstolos tivessem que deixar a sua função de orar, de pregar, de ministrar a palavra, como ele mesmo diz. Será que nós temos que deixar a palavra para servir à mesa? Porque o trabalho diaconal, amados irmãos, pessoas dentro das condições podem realizar, não tem que ser necessariamente o pastor. Amados irmãos, hoje existe a posição oficial de diácono na igreja, como ministro, como aquele que serve. Paulo a Timóteo diz assim: servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Então, amados irmãos, é importante que a gente tenha essa consciência, esse entendimento da importância do que é o ministério diaconal. Então, o diácono é aquele que serve, aquele que está a serviço. Em outras palavras, é o garçom, que está aí para servir. Por isso, amados irmãos, nós temos que entender a importância desse ministério. O diácono não é dono da igreja. Ele não é uma pessoa superior na igreja. Alguém que está ali para servir e o faz voluntariamente, mas tem uns critérios que a gente precisa entender. Vamos dar uma pequena interrupção e já começaremos a segunda parte desse estudo.